Amados, nós estamos aí buscando na Escritura. O Senhor tem nos levado, nos movido a reler a Bíblia constantemente. Nós temos lido e relido por várias vezes e faremos isso quantas vezes for necessário. Buscando tocar naquilo que é essencial, naquilo que é de valor eterno, exatamente para nós não ficarmos perdidos na temporalidade da Escritura. Eu digo temporalidade porque sabemos nós que ainda que a Escritura Sagrada traga em suas páginas a revelação do supremo propósito de Deus, mas é um livro que caminha na história humana e, portanto, ele passa por gerações, ele passa por culturas, ele passa por tradições, ele passa por dispensações, de modo que a Escritura, no seu aspecto histórico, na sua perspectiva histórica, é um agregado de coisas ao longo da história do homem sobre a terra. Agora, o que há de valor eterno nela é aquilo que Deus, por meio dessa história, nos revela acerca de si mesmo, acerca do seu supremo propósito, acerca de nós, homens criados por Ele, para compor o seu propósito eterno, acerca do mal, acerca do pecado. E o que nós temos visto, e essa é a ênfase que nós agora daremos nessas próximas mensagens, daqui por diante, é que o povo de Deus, ao longo da sua história, esteve perdido na questão relacionada ao pecado. Sabemos que o pecado é algo terrível, porque o pecado é o que gera separação entre o homem e Deus. Basta que você olhe, por exemplo, para o livro de Gênesis, no capítulo 3, e ali você vai encontrar naquela descrição, ali mesmo naquela descrição acerca da queda do homem, que tão logo o homem caiu, e o Senhor então foi ao jardim. Nós vimos ali o homem sendo o quê? Expulso do paraíso, expulso do jardim do Éden, de modo que agora o homem ficou lançado à sua própria sorte no mundo de trevas, no mundo de angústia, no mundo de dor, no mundo de morte, no mundo de trevas. Então, quando nós lemos ali, e se você parar para atentar para o modo como Moisés ali escreveu-nos a queda do homem, e se você então ficar imaginando ali um homem no jardim, guardado, tendo ali toda sorte de alimento, a providência de Deus, e então Deus ia ao jardim toda tarde. Diz a Bíblia que na viração do dia, Deus ia ter comunhão com o homem, e ali o homem conversava com Deus, tinha comunhão com Deus. Era uma coisa maravilhosa, uma coisa muito gostosa. Não havia dor, nem lágrima, nem morte e nem doenças. Nada disso que hoje atormenta a humanidade. Era uma vida de profunda paz. Mas um dia, conforme está em Romanos capítulo 5, versículo 12, quando o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte, o que acontece? O homem perdeu o jardim do Éden. O homem perdeu o paraíso. E isso, a despeito da forma literária como está escrita, a grande verdade é a seguinte: o pecado, quando ele entra, ele causa profundos prejuízos. O pecado é a causa, é a razão de todas as misérias. Numa menor escala, basta que você olhe para a sua família. E dentro da sua própria família você vai ver quantas coisas ruins não aconteceram, ou ainda estão acontecendo, ou podem vir a acontecer, em razão do egoísmo, por exemplo, instaurado nos corações de uma família, digamos assim. Numa maior escala, você olha para a sua comunidade, é o estupro, é a pedofilia, é o homicídio, causado pela inveja, pelo egoísmo, pela avareza, por causa de uma dívida, de um dinheiro. É alguém que está do seu lado ali com fome, porque não tem um pão para comer,
e o outro lado tem gente jogando comida no lixo, digamos assim. Então há uma miséria generalizada na humanidade. Numa maior escala, olhe para o seu estado, para o seu país, olhe para o mundo. E o que você verá? Para onde você olhar? Miséria, miséria e miséria. Tudo isso por causa do pecado. Isso para falar apenas das misérias imediatas, materiais, físicas, psicológicas, porque ainda existe uma miséria muito maior, que é a miséria espiritual, do rompimento da comunhão do homem com Deus, que certamente é o maior de todos os problemas. Então, o pecado, onde ele entra, ele separa o homem de Deus. Os irmãos entendem isso? E acreditem ou não, é assim que a Escritura diz. Mas se alguém não acreditar na Escritura, não tem problema algum. Basta que você olhe para o seu lado, para a vida. O teu fulano lá que diz que não acredita no pecado. Não precisa acreditar no pecado. Basta você olhar e ver. E para onde você olhar, você terá a prova concreta. A Escritura confere a todas as misérias, tendo como origem o mal, o pecado. E a igreja, portanto, de Jesus Cristo, seja ela qual for a vertente, traz consigo essa preocupação acerca do pecado. E o que nós temos visto? Que embora o povo de Deus repudie o pecado, fale mal do pecado, pregue contra o pecado, nós temos visto o povo de Deus sendo destruído. Porque o que parece, teoricamente falando, é que se os cristãos, falando de uma maneira geral, de fato abominam o pecado, se afastam do pecado e estão em Deus, qual deveria ser o resultado? Qual deveria ser o resultado? Que eles se livrassem de todas as misérias que há. Sim ou não? Mas nós temos visto isso? A despeito de tantos testemunhos da teologia da prosperidade que Deus fez e que aconteceu, e o que você tem visto é a verdade. O que você tem visto? Então nós temos por um momento que parar e que pensar acerca do pecado. Temos que refletir à luz da Escritura. Isso porque cada grupo denominacional, em um dado lugar e em um dado momento do tempo, cada um vai criando os seus próprios pecados. O que um julga ser pecado, o outro acha que não é pecado. É assim ou não é? Sim ou não, pessoal? Aí você hoje participa da igreja tal, aí você tem isso por pecado. Se amanhã você mudar de igreja, no sentido de denominação, de pensamento teológico, naquela outra, aquilo que outrora era pecado para você, agora aqui não é pecado mais. Então você fará sabendo que não é mais pecado. Não é assim? E às vezes você não precisa sair de um lugar para o outro. Às vezes no mesmo e único lugar, com o tempo, esse mesmo grupo vai deixando de lado alguns pecados, no sentido de achava que outrora era pecado e agora acha que não é mais. E assim o pecado fica o quê? Relativizado. O pecado é relativizado. Hoje é pecado, amanhã não é pecado, aqui é pecado, lá não é pecado. E a pergunta é: será mesmo que o pecado é isso que dizem ser o pecado? Temos que pensar isso. Pensar o pecado, segundo a Escritura, é pensar no bem da sua alma. É pensar no bem do seu coração. Quantos aqui verdadeiramente amam a Deus? Você ama a Deus. E você deseja agradá-lo, certamente. E você deseja ser abençoado por Ele, por esse Deus maravilhoso, ou não? E deseja se envolver com Deus de maneira a que você tenha uma vida de acordo com a vontade dEle. Glória a Deus por isso. Então, se você tem tal desejo no coração, sincero e verdadeiro, você precisa considerar todas as coisas, inclusive a questão do pecado, a partir da Escritura.
Nunca a partir da sua denominação, a partir do seu tempo, a partir da cultura, dos costumes. Não. Você precisa tomar a Bíblia Sagrada como ponto de partida. Você deve caminhar dentro dela, buscando compreender isso. E ela deverá fazer o fechamento, o desfecho. Haja vista que a Escritura é Deus nos falando, nos ensinando acerca de todas as coisas, inclusive acerca do mal, inclusive acerca do pecado. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós nos deparamos com o próprio Deus nos ensinando essas coisas. E eu me recordo agora, que há umas 3 ou 4 semanas, eu disse aqui para os irmãos que eu iria fazer uma releitura da Escritura. Não sei se vocês lembram disso. Com o olhar voltado para discernir biblicamente o que é o pecado. E talvez alguém que esteja bastante atento, poderia falar assim: pastor, muito me admiro do senhor, porque esse ministério aqui, salvo engano, está na casa dos 15 anos. Então o senhor está pregando aqui pelo menos há 15 anos, aqui. Aí depois de 15 anos você vai atrás de saber o que é o pecado? Não parece uma coisa incoerente? Ou não parece? E eu quero dizer para os irmãos por quê. Quem quer saber? Porque eu estou vivo. Porque eu estou vivo. Porque eu não me engessei e não me petrifiquei no tempo. Porque a vida humana, como a vida cristã, como a vida acadêmica, ou qualquer vida, em qualquer aspecto que você pensar, é um constante crescimento. Imagine você que na minha vida cristã, eu já tive por pecado beber Coca-Cola. Mas um dia eu tive que avançar e compreender, ou não tive? Agora imagine se eu tivesse até hoje pensando isso. Então, porque eu estou vivo, um dia eu cresci, avancei. E assim nós vamos crescendo. E nós vamos entendendo. Como diz a Escritura, a luz do justo é como a luz da aurora. Ela vai crescendo, crescendo, até tornar-se dia perfeito. Então o Senhor está nos conduzindo, queridos. Amém? Os irmãos acreditam nisso? Agora, desde que esse crescimento seja de fato crescimento, desde que nós, de fato, venhamos a avançar e não a regredir. Porque a mera mudança não implica necessariamente crescimento. Porque muitos mudam para pior. Muitos mudam para pior. Muitos começaram a avançar um pouquinho, param e regridem. Mas Deus nos tem chamado, nos despertado para a questão do pecado. Temos pensado isso, até porque, sem nenhum problema, né? Aqui no final, início do ano passado, retrasado, sei lá quando foi o ano, nós falamos que nós derrubamos um ídolo aqui, lembram disso? O ídolo está destruído, e a partir do momento que o ídolo foi destruído, o que aconteceu? Alguns paradigmas anteriores foram quebrados. Quebrar ídolos queria dizer quebrar paradigmas. De repente os irmãos começam a quebrar paradigmas. Estão quebrando paradigmas. Por exemplo, ontem teve uma festinha na casa dos irmãos ali. Tinha metade da igreja lá. Eu fiquei sabendo, eu não fui, mas fiquei sabendo. Você foi? Não, festinha essa dos irmãos lá. Foi sadia? Foi sadia mesmo? Ninguém pecou? Não. Mas que em tempos atrás não haveria. Concorda? Então, não há quebra de paradigmas aí? Porque agora vocês já sabem uma coisa. Que agora vocês podem ser felizes. Agora eu posso ser feliz. Que até um dia nós não podíamos ser felizes. Porque se você fosse feliz, você estaria pecando. Porque Deus era aquele senhor barbudo, ranzinza, que ficava te olhando para saber se você ia dar uma mexidinha. Porque se você der uma mexidinha, você... Gente do céu. Vocês estão entendendo a história? Se não entendendo, não tem problema não. Um dia você vai entender. Mas aí de repente, quando começa a se quebrar paradigmas, surge um grande problema. E um profundo problema. Porque outrora falávamos do pecado. Bem, o conceito estava errado? Digamos que sim.
Até porque, se tem uma coisa mais equivocada no meu cristão, é o conceito de pecado. É o que mais há de errado. Aí imagine, uma pessoa totalmente atolada no pecado, está só os olhos de fora, só que na cabeça dele é a mais santa das pessoas. É um erro tremendo. É um erro tremendo. Vocês entendem isso? Então, antes, tinha um conceito equivocado? Tinha, mas tinha os paradigmas, né? O ser humano precisa de paradigmas. Ele tem que saber como, porquê, onde. Né? Não pode ser um navio à deriva. Aí de repente você quebra todos os paradigmas, aí surge a grande pergunta. E agora, não tem mais pecado? Ele precisa de um paradigma, né? Para ele entender isso, para ele poder se situar. E aí, queridos, quando chegamos nesse ponto do nosso entendimento e crescimento espiritual, eu fiquei profundamente tocado. Profundamente. Profundamente. Eu nunca toquei numa coisa tão séria e numa coisa tão grave como esta. Nunca. Honestamente falando. E olha que nós falamos acerca do reino de Deus desde o início desse ministério. Tem até conferências feitas acerca do reino dos céus, acerca do reino de Deus. Mas de repente o Senhor nos leva a reconsiderar, não para mudar, mas para enxergar o que outrora tinha passado despercebido. E a grande verdade é essa, eu quero lançar essa proposição. Tudo aquilo que Deus considera pecado na experiência humana precisa, ou certamente está, ou tem as suas raízes no pecado original. Lembre-se que o pecado, ele entrou no mundo. Romanos 5,12. Assim como por um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou o quê? Então, considere isso comigo. O pecado, se o pecado entrou no mundo por meio de Adão, se o pecado entrou no mundo, ele não estava no mundo, sim ou não? Então, você deve considerar que o pecado, ele existe a priori. Ele existe antes do homem. O pecado não nasce no homem ou com o homem. O pecado é anterior ao homem. Aí quando você considera, por exemplo, olhe para mim em nome de Jesus, que você fazer isso ou aquilo é pecado, você tem que perguntar se isso ou aquilo que você realiza, que você faz, que você fala, se tem o espírito deste pecado atemporal, deste pecado que já existia antes do pecado entrar, antes do homem ser criado. O pecado, por assim dizer, ele é cósmico. O pecado não é regional. Não existe pecado regional. Não existe pecado, me ajuda aí, local. Pecado, ele é pecado. Aqui, na China, no ano que vem, há 100 anos, onde você for, o pecado sempre será, e foi pecado. Pastor, mas eu me lembro que quando eu era novo convertido, fazer isso era pecado e hoje não é mais. É porque nunca foi. Pastor, mas era pecado, pastor, até excluía da igreja. Sim, aquele pecado lá, dito pecado, era um pecado inventado por um povo, por uma comunidade, por uma instituição religiosa, por alguém, porque a sua ignorância era tão grande que ele acabou criando aquele pecado ali. Mas o verdadeiro pecado, aquele que te afasta de Deus, ele tem origens eternas. Ele começou na eternidade passada, porque ele nasceu no coração de um querubim criado por Deus, no coração de Lúcifer, palavra essa que vocês não vão encontrar na tradução em português, senão na Vulgata. Livro de Isaías, capítulo 14, abra comigo em nome de Jesus. O pecado
ele tem sua origem. Agora, por favor, não me peça para explicar como foi, eu não sei. Eu só posso falar o que está escrito. Eu não tenho todas as respostas. E nem a Escritura existe para nos dar todas as respostas. Perfeito, queridos? Sabemos que Lúcifer, que significa exatamente aquele que porta a luz, ele era perfeito. Nós vamos ler isso em Ezequiel daqui a pouquinho. Em todos os seus caminhos. Ele era perfeito. É isso que nós temos que entender. Um ser criado por Deus, muito provavelmente o primeiro ser criado por Deus. O primeiro. Antes dele nenhuma criatura fora criada. Um príncipe da categoria dos querubins. E porque ele foi o primeiro criado, Miguel, talvez o segundo, terceiro, o quarto. Eu sei que Daniel capítulo 12 diz que Miguel é um dos primeiros. Entendem isso? Então, há uma hierarquia. Lúcifer, o primeiro. Esse primeiro, ele tinha, portanto, uma proeminência por ser o primeiro, em relação às demais criaturas de Deus. Tamanha era a sua ele tinha tanta... Como eu posso colocar, queridos? Me ajuda aí. Minha mente está ruim hoje. Seu privilégio. Obrigado. Que a Bíblia diz que ele era o querubim da guarda. Nós vamos entender esse querubim da guarda, que guarda a glória de Deus, somente quando nós lemos lá no santuário, no livro de Êxodo, onde Deus estava ali entronizado sobre o propiciatório, na arca do testemunho, na arca da aliança, e os querubins estendiam suas asas sobre essa glória divina. O que significa que Lúcifer, na sua perfeição, no seu estado de perfeição, quando criado, era aquele que cobria a glória e a face de Deus. É aquele que estava mais próximo de Deus. Até porque no livro de Isaías, capítulo 6, fala que os anjos, ou que sejam os querubins, que estão mais próximos de Deus, com exceção de Lúcifer, certamente, que estavam ali ao redor do trono, eles têm 6 asas. Com 2, eles cobrem os pés. Com 2, eles voam. E com outras 2, eles cobrem o rosto. Exatamente para não contemplar a face. Agora imaginem que Lúcifer é aquele que olha face a face, ou olhava face a face a Deus, cobrindo-o com as suas asas. É lógico que isso tudo é uma linguagem muito antropomórfica para entender essas coisas divinas. O que mais nos importa neste momento é entender essa aproximação, esse privilégio, essa prerrogativa que ele tinha. De repente, olha o que diz Isaías no capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja que não é uma pergunta, não tem aqui o sinal de interrogação, temos um sinal de exclamação. Então, quem assim diz, não pergunta o como foi, mas é como que ele dissesse: como pode ser este, que estava tão próximo, que era perfeito, que era tão belo, que era tão majestoso, tratando-se de uma majestade de criaturas, como pode ser? Ninguém jamais imaginaria que a estrela da alva, o portador da luz, o Lúcifer, viesse a cair. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então nós temos aqui o primeiro ponto. Olhe para mim, quem é pior aos olhos de Deus? O pecador ou aquele que gera inicialmente o pecado? O pai do pecado. O grande inimigo de Deus, o arqui-inimigo, é este querubim caído. Então temos que olhar como foi que se deu essa queda,
Que queda foi essa? Qual foi o crime que ele cometeu? Qual foi o pecado que ele cometeu? Em que consiste essa queda? Por que que agora ele não pode mais permanecer diante da face de Deus? Temos que nos perguntar. Porque se nós não nos perguntarmos, nós vamos perder o que há de mais importante e ficarmos inventando coisinhas, os mosquitos, para justificar a nossa falsa santidade, ao passo que estamos cada dia mais longe do Senhor. Vejam, queridos, capítulo 14 de Isaías, versículo 13 diz: tu dizias no teu coração, e aqui está o pecado dele, ou pelo menos uma parte do seu pecado, ou um aspecto do seu pecado, quando ele dizia no seu coração. Este foi o grande problema de Lúcifer. Tu dizias no teu coração. Sabe quando você olha assim para você, rapaz, eu sou o maior aqui, de toda criatura eu sou o maior, e agora Deus acima de mim, Deus é tudo, de repente, e ele sabe que de todas as criaturas ele está no topo. Ele só não está no topo porque Deus, enquanto ser incriado, é maior do que todo. Ele estava satisfeito até então. De repente, de alguma maneira, não sabemos como, ele começa a ouvir algo no sentido assim: olha, Deus fará uma outra criação. Sabe aquele filho que é o mais mimado, e tudo é para ele, e tudo que ele quer o pai faz e a mãe também faz? De repente ele escuta: olha, mamãe está grávida, vai nascer um outro menininho aí. E ele começa a pensar: e agora? Esse menininho vai vir e vai tomar meu lugar. Como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser? E quando o menino nasce, então, está todo mundo ali, gugu, dadá, vem cá, bebezinho para cá, e esquece do outro. Como é que o coraçãozinho do outro lá? Daqui a pouco, cadê o fulano? Está lá no canto, lá emburrado. O que foi, Gabriel? Não responde, não tem esse negócio. Então imagine agora Lúcifer: Deus fará uma outra criação. Mas não basta não. Já tem querubim, serafim, surubim. Já tem de tudo. Arcanjo, anjo. Já tem criaturas viventes, ancião, tem tudo. Está tudo certo. Quando se pensava que o universo estava todo feito, aí Deus fala: para, pessoal, porque o universo aqui, ó, tudo criado aqui, ó, é apenas o cenário, porque agora é que a obra vai começar. Eu vou criar o homem, e este, a quem eu criarei, o homem, será criado à minha imagem e à minha semelhança. É lógico que por detrás disso, nós já sabemos, porque temos a Escritura em mãos, né? Que este homem criado era inicialmente uma figura do homem por excelência, porque o próprio Deus faria-se homem. Perfeito, queridos? Então temos que pensar sempre assim. Mas então, quando Lúcifer fica assim: então terá uma criatura, eu sou a maior. Só que eu, sendo a maior das criaturas, não sou semelhante a ele. Se vier outra criatura que seja semelhante a ele, então eu fiquei para baixo. Não é assim? E aí começa. Israel, anjo de Israel. O que você acha, anjo de Israel? O que foi? Estava aqui pensando. Você ficou sabendo da história? Mas que história? Diz que Deus vai criar aí um ser chamado homem, e diz que vai ser a semelhança do Altíssimo. Aí o anjo de Israel fala assim: não, mas isso é uma coisa muito boa, que maravilha. Que maravilha, por quê? Você olhou pelo outro lado? Que lado? Olha, você acha que é justo, pessoal? Olha para mim, todo mundo. Vocês acham justo? Eu sou Lúcifer, primeiro criado. É justo que o último criado seja a semelhança do Altíssimo, e eu, sendo o primeiro, venha ficar abaixo dele? Vocês acham justo? Respondam para mim, vocês aqui todos. Vocês aqui, fala para mim.
Vocês acham isso justo? Portanto, comece a tratar com o seu conceito de justiça. Eu sei que aqui todos diriam humanamente, não é justo, pastor. Temos que pensar, o primeiro é o primeiro, poxa. Não é não? Pensa comigo, maior responsabilidade, está desde o princípio, tem mais experiência, tem mais tudo. Agora vai pegar o último criado, o último. Querido, na verdade, o homem não seria o último, porque tudo foi criado em função. Ele foi criado por último na linha temporal dos acontecimentos, se assim podemos usar esse termo. Mas na verdade, tudo foi criado primeiramente para que o homem fosse introduzido em tal cenário, para que então agora o verbo que é Deus se fizesse homem, para neste homem por excelência, que é o Filho de Deus, se cumprisse todo o seu propósito eterno. Mas aí começa aquela coisa. Aí o anjo de Israel fala, rapaz, eu não tinha olhado por esse lado. O que está tendo no coração dele aqui, de Lúcifer? Primeiramente, inveja. A inveja. Tu dizias no teu coração. Aí ele foi pensando naquilo, ele foi pensando. E a pessoa, quando começa a fermentar seu coração, ela não consegue mais se desvencilhar daqueles pensamentos. Daqui a pouco está lá ele no coração dele dizendo, olha, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Se Deus quiser fazer o homem, faz, tem problema não. A imagem dele, tem problema não. Só tem uma coisa que vocês têm que saber. Esse pronome é ruim. Eu, disse o maligno, eu subirei aos céus. Eu vou exaltar o meu. Aí vem o meu trono. E eu serei, eu. Aí o homem, não, é problema dele. Eu serei. Não, maior não. Semelhante ao Altíssimo. Quem é o eu sou? Quem pode falar eu? Eu não estou falando linguisticamente. Porque o eu, na linguística, na língua portuguesa, nas línguas em geral, é a primeira pessoa do discurso. Perfeito? Então, você não vai agora começar a falar assim, e aí, quem é que vai ficar na recepção hoje? Quem? Você não quer mais falar eu, porque é pecado, aí você tem que se insinuar. É muita humildade, né? Não, você pode falar, eu vou ficar na recepção hoje. Eu me refiro a essa projeção. Tanto é que quando Cristo estava na terra, os fariseus ali, escribas, o povo de Israel, não queria crer nele, também não podiam crer, né? Aí Cristo falou assim, olha, se vós não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Irmão, só Deus é. Só Deus é. Você não é. Eu não sou. Nós não somos. Entenda isso. Olha como é sutil o problema do pecado. Eu subirei. Eu exaltarei. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Neste momento, além desse problema do eu, que é a manifestação já de um coração que já está caído, há o problema aqui do ferir a santidade de Deus. Pastor, o que é ferir a santidade de Deus? E aí, quando nós falamos de pecado, logo pensamos em santidade, porque se você está numa vida pecaminosa, você precisa o quê? Se santificar. Quantos aqui muitas vezes não se dispuseram a se santificar? Não, agora a partir de hoje eu vou me santificar. A partir de hoje, aí o que você fez? Você deixou de fazer um tanto de coisas. Você deixou de assistir televisão, porque você pecaria se assistisse o Pica-Pau, digamos. Aí tem toda uma justificativa por detrás disso, né? Ele é violento, que ele é mau, enfim.
Aí você deixou de ir ao cinema, porque não pode ver filme, porque tal, pecado. Aí você deixou de... Você não vai mais a um restaurante, porque é restaurante e cervejaria. Então, se estão bebendo em volta de você, aí não dá, aqui não é meu lugar aqui. Aqui não é meu lugar. Crente não pode entrar num lugar desse. Mas eu me lembro que nós não entrávamos nem num bar para comprar uma caixa de fósforo. Porque era pecado entrar num bar. Para comprar uma balinha, não podia. Comprar baré cola. Baré tutti-frutti. Vocês estão entendendo a história? Aí você começava, e além de você deixar essas coisas, agora você tem que se vestir assim. Aí você não pode falar essa palavra. Em outro contexto, em outro momento, eu posso explicar a questão da palavra, tá, queridos? Porque você pode xingar não xingando, e você pode, teoricamente, xingar sem xingar. Isso é muito complicado, porque isso é um problema linguístico. Então você tem que relacionar pecado, o que é o pecado? Aí você pergunta, bem, eu vou me santificar. O que é santidade? Então quando você se propõe a se santificar, você percebe que você começa a buscar um tanto de coisas, pensando que cumprindo aquilo você está santificando, ou não? Sim ou não? Aí eu pergunto, Deus é santo? Sim ou não? Desde quando? Desde sempre? E eu pergunto para vocês, quando não havia nenhuma criatura no universo, só havia Deus, só Deus. Porque se Ele é o único incriado, então houve tempo em que os criados não havia. Sim ou não? Ele era santo? Aí, por que ele era santo? Baseado em quê? Porque ele não bebia? Porque não fumava? Não jogava bola? Como é que você pode dizer que ele é santo? Baseado em quê? O que significa a santidade de Deus? O que significa? Quem sabe responder? Quem fez o querigma, faz o querigma, tem obrigação de saber. Eu pergunto, o que significa a santidade de Deus? Ele é. Deus é santo. Os irmãos sabem o que quer dizer a palavra santo, queridos? Separado. Santo quer dizer? Tá. Então, digamos assim, de maneira bem simples. Vamos santificar esse microfone? Vamos santificá-lo. Vamos separá-lo de quê? De qualquer outra coisa. Ele será único, singular, separado. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o povo de Israel, a nação de Israel, era uma nação santa, não quer dizer que eles não pecavam, porque a sua vida toda foi marcada por pecados. Mas quer dizer exatamente que eles, enquanto nação escolhida de Deus, ela era separada das outras. Uma coisa eram as nações, outra coisa era... Então, quando diz que Deus é santo, quer dizer que Ele é o único e exclusivo, e que nada pode se comparar a Ele. Quando Ele cria algo, tudo que Ele cria está abaixo dEle, separado dEle, porque Ele, em sua natureza, naquilo que Ele é santo. Um exemplo prático. Estava lá Moisés, no deserto, quando de longe ele viu uma sarça, um arbusto, pegando fogo. E ele viu, não ligou não. Daqui a pouco ele olha de novo, mas não é possível. Só que eu estou tendo uma visão, uma visagem, uma coisa nesse sentido. Não ligou não. Quando ele viu de novo, aquilo foi encabulando. Porque era normal que ele visse arbustos pegando fogo. Era normal. No deserto, aquele calorão, o arbusto seco, qualquer raio do sol forte, que pegasse em qualquer coisa que pudesse refletir aquele raiozinho, queima e pega fogo, não é isso? Só que tinha um detalhe. É dito que a sarça estava
em combustão, mas não se consumia, não se deteriorava. Como é que pode um arbusto estar queimando e não acabar, não queimar? Mas o fogo está lá, mas não destrói. Aí ele foi ficando curioso, e ele foi se aproximando. Diz a Bíblia que na medida que ele caminhava, ele dizia consigo mesmo: por que a sarça não se consome? Quando ele chegou mais próximo, ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés, ó, tira as sandálias dos teus pés. Deus falou para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é santo. Aí eu pergunto, se nós formos hoje lá em Israel, lá no Monte Moriá, aquele lugar é santo? Aí estariam certos que dizem: vamos levar os pedidos para o Monte Moriá, porque o lugar é santo. Está escrito que é santo. É santo, irmãos. É terra, pedra. Mas Deus diz. Sabe por que aquele lugar é santo, irmãos? Porque Deus estava lá. Moisés, não se aproxime de mim como quem se aproxima de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Porque se vocês aqui todos se aproximarem diante de mim, Alexandre, eu não sou um homem qualquer? Ou não? Então, não tem nenhum problema. Você pode vir rindo, pode vir contando caso, pode ficar mexendo no celular. Eu acho um desrespeito profundo. Você gosta de ficar no zap aí? Vai a um shopping, a um lugar que tem muita gente, tem 500 pessoas, está todo mundo lá. Ninguém fala com o outro aqui ao lado, mas quer falar com o outro que está lá. Para mim isso é um desrespeito muito grande. Se estiver comigo, eu falo: ó, desliga esse trem aí. Vamos conversar aqui, nós dois aqui, ó. Casal de namorado, marido e mulher, cada um na sua. Então, nós nos aproximamos dos homens de qualquer maneira. Mas quando você se aproxima de Deus, você não pode se aproximar dele como quem se aproxima da Dilma. Vocês estão entendendo ou não? Porque ele é santo. Porque ele é santo. Então, o seu coração, a sua mente, a sua alma, ao se aproximar efetivamente de Deus, deve se aproximar contrito e com temor. Temor. Porque se você entrar na presença de Deus, se você se reunir com a igreja aqui, nós estamos reunidos, e a Escritura diz que Jesus está conosco no meio da congregação, isso é verdade. Mas se você ignora esse fato sabendo, você peca contra a santidade de Deus. Farei duas perguntas para os irmãos. Jesus, efetivamente, ele se reúne com a igreja? Sim ou não? Ele se reúne com a igreja? Onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Ele está aqui. Esse lugar aqui é santo. Se nós todos formos embora daqui, esse lugar é santo. Não tem nenhuma santidade aqui. Mas quando nós nos reunimos, seja debaixo de uma árvore, debaixo de um viaduto, onde quer que for, que seja, se você se reúne em nome de Jesus, nesta base, Ele está. E agora olha aqui o livro de Isaías, capítulo 66. Olha como muitas vezes nós pecamos contra Deus, sem imaginar que estamos pecando contra a sua santidade. Capítulo 66, versículo 1 fala assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono,
e a terra o estrado dos meus pés. Esta é a primeira proposição. O céu é o meu e a terra. Aí eu pergunto, ele é grande ou é pequeno? Mas é verdade que o céu é o trono dele? É verdade que a terra é o estrado dos pés dele? É ou não é? Então, se o céu é o trono, onde ele está sentado, o céu é uma cadeira. Ele está sentado. E a terra é o lugar onde os pés dele estão apoiados. É isso que está dizendo o texto? O que ele quer dizer? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Ele só quer dizer uma coisa: olha, quando você pensar em mim, cuidado, porque você é infinitamente pequeno. E eu sou extremamente grande. Ele só quer demonstrar a sua grandeza, nada mais do que isso. Perfeito? Tanto é que olha a pergunta que se segue. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Ou seja, pode um homem construir uma casa para Deus, cujos céus é o trono e cuja terra é o estrado dos pés? Como é que você vai construir uma casa para um Deus desse tamanho? Então, em outras palavras, para de besteira, de considerar que o templo é sagrado, porque é a casa de Deus, porque não é a casa de Deus. Mesmo no Antigo Testamento já está dizendo que mesmo no Antigo Testamento, que casa vocês vão me edificar? É como que ele dissesse, você não pode edificar para mim uma casa. Para disso, de querer achar que agora, aqui dentro agora, eu vou ficar igual uma freira. Agora, quando eu sair lá fora, aí eu posso ficar à vontade. Não. Deus não quer esse tipo de compromisso e de relacionamento com lugares. O que Ele quer? Versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. 2 pontos. O homem para quem olharei é este. 2 pontos. O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Olha só o coração deste para quem Deus olha. Seja aqui dentro, porque estamos reunidos no nome dEle. Seja lá fora, seja na sua vida, onde quer que você esteja, você sempre estará diante de Deus. Lembre-se disso. E qual o sentimento que deve te governar? Olha aqui, ó. Este é o homem, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha a diferença desse texto para o de Isaías 14. Lúcifer dizia, eu subirei acima das estrelas do céu. E eu pergunto, o sentimento de Lúcifer lá é este aqui? Aflito? Abatido? Que treme diante da palavra de Deus? Como é que está o seu espírito? Como é que é o seu coração? Como é que está o seu coração? Eu sei que você é bonito, tem dinheiro, casa boa, mas por que você tem que ter esse orgulho, essa presunção, essa vontade de ser, a ponto de querer igualar-se a Deus? Eu serei semelhante. Ninguém é capaz de ser semelhante ao Altíssimo. No momento em que Lúcifer se comporta e se coloca como tal, ele peca contra a santidade de Deus. Para que você nunca peque contra a santidade de Deus, você tem que estar sempre abaixo dele, com o seu espírito aflito, contrito e tremendo. Quando você falar de Deus, pensar em Deus, saiba disso. Deus está acima de tudo e de todos. E portanto todos devem andar com tal coração, contrito
aflito. Pastor, como é que eu vou ficar aflito? Eu tenho que ficar chorando? Não, esse coração contrito e aflito significa quando você consegue perceber que você é homem, você não é Deus. Portanto, não abra a sua boca em arrogância. Considere que há um ser maior, superior, e que dele depende toda a sua existência. Tudo que você fizer, cada palavra que você falar, faça diante dele, com tal espírito, com tal sentimento. E você não pecará contra a santidade de Deus. Pecar contra a santidade de Deus é falar, proceder como aquele que se iguala a ele, como aquele que o ignora como aquele que está acima de você. Isso é pecar contra a santidade de Deus. Dizer que ele é santo é dizer que somente ele é. Então, se somente ele é, você não é em nenhum aspecto da sua existência. Nenhum aspecto. Agora vocês imaginem como a nossa vida começa a mudar a partir do momento que nós começamos a caminhar nessa consciência de que somente Deus é. E de que eu dependo dele para tudo e em tudo a cada momento. Para respirar, para abrir os olhos, para caminhar, para me alimentar, para trabalhar, para escrever, para falar, para comer. Até para você pegar a colher do prato e colocar na sua boca, você depende dele. E depois que você come, para essa comida fazer o processo aqui e sair, você precisa dele. Então você agora projeta Deus em primeiro lugar. Quando diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, é você fazer jus da santidade de Deus. Se Deus é santo, ele é único, ele é exclusivo, só ele é, e portanto, ele vem e está em primeiríssimo lugar em tudo. Em tudo. Quando você levanta de manhã, diga obrigado, Senhor, porque mais um dia tu me permitiste me levantar. Talvez você foi ensinado assim, levanta, tem que dobrar o joelho e orar 10 minutos, 15, isso é bobagem. Pastor, você não pode falar assim da oração. É porque esse ensinamento geralmente vem acompanhado com um conceito errado acerca da oração. Porque você ajoelha para pedir poder, pedir isso, pedir aquilo, pedir, e se esquece de falar o que é fundamental, básico. Senhor, todas as coisas foram feitas por ti e para ti e em ti. Muito obrigado por estar aqui. Oração simples. Você falou tudo. Talvez se eu quiser ajoelhar e ficar 10 minutos falando isso, pode também. Pode. Mas um dia você vai deixar disso. Sabe quando? É como aconteceu com uma certa pessoa, que ele era o único cristão da casa. Aí ele chegava do serviço todo dia, a sua esposa não era cristã. Aí ele chegava, aí tomava o seu banho, jantava, antes de dormir, ajoelhava-se e orava 1 hora. A sua esposa viu aquilo anos a fio. Aí ele é bem. Passou um tempo, ele ajoelhou, só orou 40 minutos. A esposa, olha, levantou mais cedo, deve estar cansado. No outro dia, 40 minutos, daqui uns dias, só meia hora. Aí foi reduzindo para 20 minutos, para 15 minutos. Aí foi preocupando a esposa. Ixi, meu marido está abandonando a fé. Está desviando, só pode. Aí um dia ele chegou, ajoelhou, não deu 1 minuto, levantou, já foi dormir. Aí a mulher falou assim, meu bem, você está precisando de ajuda? O que está acontecendo? Mas por quê? Não, porque eu estou vendo que você cada dia está pior. Porque você orava 1 hora, agora só ora 1 minuto.
O que aconteceu? Ele falou assim, não, porque antigamente eu falava com Deus 1 hora. Aí eu fui aprendendo a andar no Espírito, a orar a todo momento, a agradecer a todo momento, a louvar. Até que hoje em dia, quando eu chego para orar antes de deitar, eu passei o dia todo com Ele. Não tem mais nada para falar para Ele, só falar muito obrigado e me dê uma boa noite. Amém. Sabe quando é que você fica horas e horas falando? E tem que falar tudo rápido, porque só tem 1 hora para falar? Quando tem uma vida toda que você não vê a pessoa. Mas você está com Deus. Por isso que o Novo Testamento diz assim, olha, como mandamento, orai sem cessar. Pastor, mas eu posso separar um momento especial? Pode. Não é para cada algum você. Eu quero separar meia hora, eu quero separar 1 hora, não há problema algum. O problema é você querer acumular isso. Tudo para aquele momento só. Será uma oração muito deficiente. Entendem isso? Então, quando nós ganharmos essa consciência de viver sem desenvolver tal espírito luciferino de eu, essa arrogância que nos causam tantos problemas. Quantos problemas nós não causamos na nossa família por causa do eu? Por causa do meu, por causa do me. Não, você me feriu. Não posso perdoar. Esse eu tem causado profundos problemas nos nossos relacionamentos. Ninguém quer abrir mão do eu. Esse eu tem sido um problema. Começou lá atrás, eu subirei. Porque ele não queria estar inferior, abaixo de um outro ser chamado homem. Olha a gravidade. Qualquer atitude, atenção, que você faça. Se você pegar aqui este envelope, isso é bom ou é ruim? Pegar esse envelope. Bom, é. E colocar aqui uma oferta de R$1.000. Isso é bom ou é ruim? Ó. Poxa. E você vem de lá para cá, na hora do ofertório. E você colocar aqui dentro, é bom ou é ruim? Você vir colocar aqui dentro, é ruim? Agora, se o espírito que te move a isso for luciferino, pastor, mas como pode ser? Como é que uma coisa tão boa pode ser luciferina? Simples. Se essa atitude é para que te vejam, é para que te aplaudam, é para que você, porque eu dou, porque eu contribuo, se esse eu vem na frente, você está pecando contra Deus. Não precisa beber pinga para pecar, não. Basta ofertar com tal espírito. Entendem isso, queridos? Entendem ou não entendem? Jesus já dizia isso, ele falou em Mateus capítulo 5, ou é o capítulo 6, salvo engano, é capítulo 6. Ele disse, olha, quando vocês forem ofertar, se bem que lá não diz ofertar, lá diz, quando deres esmolas, não façam isso, não deem a esmola, como fazem os fariseus. Ele não diz para você não fazer tal oferta ou tal esmola, ele diz, não fazem como fazem. Ela pergunta, e como é que eles faziam, os fariseus? Porque eles fazem para serem vistos dos homens. O ego é que era a razão de tal atitude. Então mesmo um ato de orar, de ofertar, de cantar louvores, pode ser um pecado contra Deus e contra a sua santidade. Como qualquer outra coisa também tida por pecaminosa. A questão é se aquilo que se faz tem suas raízes naquele pecado original e dele se alimenta.
Este é o ponto. Quem está entendendo isso? Bem, semana que vem nós vamos continuar falando do mesmo assunto. Só que vamos agora abordar Ezequiel capítulo 28. Vamos falar sobre a violência do coração. O negócio vai pegar.